os mistérios. Neste vídeo vamos falar sobre a origem do nome do rio Amazonas, o que é muito interessante. Francisco de Orellana, o explorador espanhol que cruzou o Brasil de leste a oeste no ano de 1541, disse que encontrou pessoas e cidades bem desenvolvidas na região da Amazônia. O que ele quis dizer com isso? É um pouco estranho. Inclusive ele fala que existiam cerca de 20 milhões de habitantes, o que também é um pouco estranho, porque até então achava-se que a Amazônia não comportaria tantos habitantes por ser uma região de floresta. Quando os expedicionários europeus liderados pelo espanhol Francisco de Orellana chegaram à região que hoje pertence à Amazônia, em 12 de fevereiro de 1542, encontraram um grupo de índias guerreiras. Segundo os relatos, elas lutavam nuas e viviam em tribos isoladas, sem homens. Eram chamadas pelos índios de Icamiabas. Vamos ver um pouquinho da história dessa expedição. Orellana iniciou sua expedição saindo da região conhecida hoje como Venezuela, adentrando na região de Belém do Pará, onde ele adentrou os rios e já em janeiro de 1542, no rio Napo. A tripulação de Orellana, a partir daí, começa a ouvir sons de tambores, indicando que existia alguma população local. Dias depois, Orellana e seus soldados encontram uma tribo guerreira e começam os combates. Ele não queria, contudo Orellana fala a língua dos índios, tucano, e tudo fica mais fácil e em paz fazendo acordos com eles. Dias depois, navegando, Orellana encontra índios amistosos na nação Apária. Um novo barco maior é construído em 35 dias e a viagem prossegue. 2 meses depois da viagem, os homens atingem um grande rio de águas escuras, onde esse rio será o Rio Negro. Mais adiante, no rio Inhamundá, Carvajal, que acompanhava Orellana, achou indícios do Eldorado, o tão cobiçado Eldorado, a cidade de ouro que os espanhóis tanto procuravam na Amazônia. Orellana se depara com um grande lago que reflete a paisagem à noite. Parece ser o espelho da lua que tantos os nativos falavam, ser próximo à cidade de ouro. No dia seguinte, Orellana e sua tripulação é surpreendido por mulheres guerreiras do reino das Amúrias. Um índio prisioneiro conta tudo o que sabia sobre essa tribo de mulheres guerreiras nuas. Essas guerreiras são conhecidas pelos índios com o nome de Icamiabas. Elas são guerreiras muito fortes e altas. Elas invadem as tribos vizinhas em busca de homens. Elas aprisionam os melhores guerreiros de cada tribo, os mais fortes e altos de cada tribo. Esses homens aprisionados são obrigados a ter relações com elas para que possam ter filhos. Depois do namoro, as índias mergulham no lago espelho da lua para receber da divindade Iaci o Muiraquitã, que é uma massa verde colhida do fundo do lago, com o qual as índias fazem amuletos que significam a fertilidade e a força de sua tribo. As meninas que nascem desse encontro amoroso são bem-vindas na tribo, enquanto os meninos são levados junto com os pais. E assim vivem essas mulheres guerreiras, separadas dos homens em sua tribo. Moram em casas de pedra e ensinam para as meninas a arte da guerra para dar continuidade à sua tribo de mulheres guerreiras. Depois de muitos meses de viagem, sem nada encontrar, a cidade lendária de ouro, o Eldorado, e muitos mortos entre a sua tripulação e soldados, Orellana desiste da expedição e decide regressar para a Espanha. E é a partir daí que surge a lenda das mulheres guerreiras que combateram com seus soldados. Essas mulheres guerreiras são lembradas como a mitologia grega, as Amazonas, e por isso o rio que antes era conhecido como La Mar Dulce,
que seria o rio Amazonas, passou a ser conhecido como o rio Amazonas. As Índias guerreiras, conhecidas como as Icamiabas pelos índios da região, eram mulheres altas, musculosas, muito fortes, de pele mais clara que os índios tradicionais, cabelos compridos e negros, como descreveu o frei espanhol Gaspar de Carvajal, que viajava fazendo anotações junto com Aureliana, que fazia parte da expedição de Aureliana. Ele disse ter visto as margens do rio Inhamundá, na divisa dos estados do Pará e do Amazonas, essas índias guerreiras. As índias não permitiam a presença de homens na tribo, e para afastá-los, lutavam com arcos e flechas. Diz a lenda que para se tornarem exímias arqueiras arrancavam o seio direito, mas a versão mais aceita atualmente é que elas atavam o seio direito com uma faixa, parecendo assim que não tinham um dos seios, para melhorar a performance do arco e flecha, pois eram exímias guerreiras e lutavam contra homens. Na língua dos índios, a palavra Icamiaba significa a que não tem seio. Segundo o estudioso João Barbosa Rodrigues, essa versão encontra respaldo na lenda grega que dizia que as amazonas queimavam o peito das meninas, ainda quando eram crianças, para que não atrapalhasse o lançamento da flecha, semelhante ao mesmo que é feito pelas índias. O indigenista Peretti, que convive com os índios há mais de 50 anos, afirma que as mulheres guerreiras existiram e ainda existem na Amazônia. A última notícia delas foi em 1967. Naquela época ele estava determinado a encontrá-las, e depois de seguir pistas dadas por vários índios, chegou a um missionário alemão na região próxima ao rio Juruena, entre os estados do Mato Grosso e do Amazonas. Ele disse que os índios dali eram fregueses das Icamiabas. Obrigado por assistirem mais esse vídeo. Os Mistérios.